A tua graça me basta. Eu quero perguntar algo importante para você. Você acredita que a graça de Deus é suficiente, mesmo quando as situações na sua vida parecem não mudar? Eu quero convidar você a assistir essa devocional que vai começar a abordar sobre esse tema tão importante e tão edificante para a sua vida, a graça de Deus. Acompanhe comigo essa devocional e eu espero que você seja grandemente abençoado. O sofrimento é algo que todos experimentam. O fato é que alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas em menor ou maior quantidade, o sofrimento faz parte da vida de todos. Paulo, a certa feita, estava sofrendo. Quando ele escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, versículo 7, está escrito o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Como falamos, o sofrimento é inerente a todas as pessoas. O apóstolo Paulo, um homem conhecido em toda a história do cristianismo, também sofreu bastante. Ele estava sofrendo no momento em que ele escreveu esta carta à igreja de Corinto. Ele vai falar sobre um espinho na carne. E o fato é que Deus parece que estava querendo transmitir uma grande lição para o apóstolo Paulo. Ninguém se sabe ao certo o que seria esse espinho. Alguns dizem que era um grande problema espiritual. Outros dizem que era uma enfermidade física. E há alguns que falam que Paulo estava sendo perseguido por grandes opositores e isso o feria bastante. Mas independente de qual seja a natureza desse espinho na carne de Paulo, nós podemos aprender uma grande lição deixada nessa fala desse grande apóstolo. Observe que na passagem que nós lemos é dito que foi-me dado um espinho na carne. É claro que está implícito na fala do apóstolo, mas o espinho na carne que levava ao sofrimento o apóstolo foi dado por Deus. Observe que não foi um inimigo que deu a esse espinho na carne ao apóstolo, foi Deus. E qual foi a razão desse espinho persistir e por tal ponto de levar um sofrimento tão grande que o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele clama a Deus, ele implora a Deus pedindo que fosse removido isso da vida dele, mas a sua oração não foi atendida. Mas há uma razão para isso ter acontecido. Deus queria trabalhar no coração do apóstolo. E no início do versículo já encontramos a razão que Deus informou o apóstolo Paulo porque ele teria esse espinho na carne. O apóstolo mesmo disse, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Estamos falando de alguém que a sua bibliografia nos diz o seguinte: por 4 vezes, pessoalmente, Jesus apareceu para o apóstolo Paulo após ter ressurreto e ter voltado aos céus. Paulo, durante 14 anos, ficou na Arábia e lá ele disse que ele teve profundas e especiais revelações da parte de Deus. É também de Paulo que é dito nas próprias cartas dele que ele chegou até o 3º céu, onde ele teve revelações grandiosas que nenhum outro homem seria capaz de compreender. Um homem que teve tantas experiências com Deus, um homem que esteve por tantas vezes diante da presença de Jesus Cristo, um homem que foi crescendo espiritualmente com o passar do tempo. Deus precisava cuidar muito bem dele. E o sofrimento, o espinho na carne enviado por Deus ao apóstolo Paulo era justamente para que ele se humilhasse no serviço, na presença e na caminhada com Deus. Ele diz, foi para me impedir que eu me exaltasse de todas essas revelações que eu recebi, é que me foi dado um espinho na carne. E quando falamos espinho na carne, você pode estar lembrando a palavra espinho, você pode lembrar muito bem daquilo que aparece lá na rosa quando você pega e aquela pontinha afiada fura o seu dedo. Mas não é nada disso. A palavra que o apóstolo Paulo usou no original trata-se de uma estaca, né? O que era uma estaca naquela época em que Paulo falou isso? Eram hastes de madeiras que na ponta eram talhadas para que ficassem bem pontiagudas, que eram usadas por pessoas para ferirem outras em grandes combates. Paulo está dizendo, é um ferimento forte, é algo que me maltrata, mas Deus fez isso para colocar Paulo numa posição humilde, para colocá-lo numa posição de servo, porque o sofrimento que Paulo sentia
não era maior do que tudo aquilo que Deus queria realizar através da vida dele. Observe bem, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e ele diz, foi-me dado para me atormentar. A palavra atormentar que o apóstolo Paulo usou em 2 Coríntios 12:7 é a mesma palavra que vai aparecer nos evangelhos de Mateus e de Marcos, quando estão fazendo o registro de Jesus sendo esbofeteado pelos soldados romanos. Uma outra tradução dessa palavra atormentar era usada pelos gregos para falar sobre os nós dos dedos das nossas mãos. Exatamente, quando o punho está cerrado, geralmente são com os nós das mãos, dos dedos das mãos, é que são desferidos grandes socos nas pessoas. Paulo estava dizendo que era como se ele estivesse sofrendo fortes golpes, mas esses golpes todos tinham uma razão, para que ele vivesse de forma humilde na presença do Senhor. Muitas vezes Deus não remove sofrimentos de nossas vidas para justamente que nós vivamos de uma forma humilde diante dele e diante dos homens. É importante que nós lembremos disso. O apóstolo Tiago, quando escrevia a sua carta, ele dizia, humilhai-vos diante de Deus e ele vos exaltará. E eu quero concluir as minhas palavras dizendo para você o seguinte, havia uma história em que era contado que um certo homem visitou um homem que cuidava e criava cavalos. E ele observou que havia o cavalo mais robusto, o cavalo mais forte, havia sido adaptado em uma de suas patas uma peça de madeira, como se fosse um tamanco, e que impedia aquele cavalo de correr. Ele sequer se aproximava das cercas da propriedade daquele homem. E aquele amigo que o visitava perguntou, aquele cavalo é tão robusto, aquele cavalo é tão forte, seria um grande corredor? Por que seria um grande cavalo de corrida? Por que você colocou essa peça de madeira adaptada na sua pata? Ele não consegue correr. E aquele dono daquele cavalo disse para o seu amigo o seguinte, olha, eu coloquei essa peça de madeira nele porque ele costumava pular cerca e invadir os quintais alheios. Então eu prefiro que ele perca a sua mobilidade do que perder o meu cavalo. É uma história interessante. O espinho na carne de Paulo era justamente para que ele, com todas as experiências que ele teve com Jesus e na pessoa de Deus, todo o conhecimento intelectual dele, um espinho foi colocado em sua carne para que ele andasse humildemente na presença de Deus e dos homens. Observe isso também. E olha, se você tem dificuldade em viver de forma humilde, viver humildemente, lembre-se, Jesus um dia, a Bíblia diz que humilhou-se e abandonou a glória celeste para habitar entre nós, nesse mundo caído, para apregoar o amor, a salvação, a paz e a alegria nele. E se você tem dificuldades, preste atenção, e se você tem dificuldades em lidar com os espinhos na carne que porventura você possa ter, lembre-se de uma coisa, um dia Jesus Cristo, no alto da cruz do Calvário, estava também com uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, e lá ele morreu, por mim e por você. Deus utiliza o sofrimento para cuidar dos nossos corações. Um forte abraço a você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e mantenha a fé. Você gostou dessa devocional? Então olha, deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Deixe também o seu like, a sua curtida e compartilhe essa devocional com pessoas que podem também ser abençoadas através dessas palavras. Deus abençoe a todos vocês.